que dizem por aí, a direita brasileira fala, tem uma coisa que eu concordo. Como quem entende um pouco do direito, como quem estudou sobre isso, tem uma coisa que eu concordo. Quem está governando o Brasil, tecnicamente falando, é o STF. Isso eu não discordo. Num aspecto de tomar as rédeas das coisas, é o STF. Não é o legislativo, não é o executivo, é o STF. É o judiciário. Então, olhando pelo aspecto de gerenciamento, de quem dita as regras, de quem põe a coisa para andar da maneira que é conveniente a esse poder, é o STF. Não é outra gerência. No meu ponto de vista e do que a gente analisa da história que a gente está vendo corrente, não tenho o que dizer de outra coisa. Bom, se a gente falar de outra coisa, vai estar sendo leviano e razoável e vai estar mentindo, porque a verdade é essa. Então não é sobre Donald Trump, não é sobre Lei Magnitsky, não é sobre nada de Estados Unidos, não é sobre imperialismo americano. Nós temos uma tese, né, de que existem políticos de direita, mas na hora de eleger os presidentes da Câmara e do Senado, que no Brasil o legislativo é quem faz lei e são eles quem respondem pelo povo que os elegeu, na hora de eleger essas pessoas foi feita uma eleição para que se elegessem duas pessoas aliadas do governo atual, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. E quem votou nessas duas pessoas aliadas do governo atual foram pessoas da direita, não foram só pessoas da esquerda, como eles colocam, foram pessoas da direita. Então, como é que, havendo uma situação dessa, alguém vai poder contestar que eles são aliados da própria esquerda? Não tem como contestar, porque eles elegeram pessoas aliadas da esquerda. Então, até a própria discussão perde o sentido. Qual que é o sentido disso? Há pouco tempo a gente viu que estavam querendo aproximar o Ciro Gomes de Bolsonaro para o ano que vem, para a campanha do ano que vem, da legenda, né? da ideologia direitista de Bolsonaro. Isso não faz nenhum sentido. Então, eles ficam jogando, dizem assim, quem fez a coisa foi o Centrão, mas a maior bancada congressista do Brasil é direitista e não acontece nada, eles só fazem falar. Você não vê uma atitude dessas pessoas. Por que não tem? Se em outros países, junto com o povo, os políticos estão mudando as coisas e tirando a corrupção do poder. A corrupção, ela não é só partidária, ela é também ideológica. E a ideologia da contracultura, da teoria do caos, da teoria das janelas quebradas e da teoria dos ratos está prevalecendo. E por que ela está prevalecendo? Porque ela é lucrativa. E você acha que essas pessoas estão preocupadas com você, comigo ou com quem quer que seja? Não. Estão todas milionárias, muito bem de vida e com enredos e teatros vão enganando as pessoas. Então Donald Trump não é otário. Tá? Muito menos quem trabalha com ele é otário, é idiota, de não perceber essa palhaçada que acontece no Brasil. Porque é uma palhaçada o que acontece aqui. As pessoas são usadas como idiotas, porque elas se comportam como idiotas. A gente tem violência, a gente tem fome, a gente tem pobreza, a gente tem miséria social, a gente tem favela, a gente tem mal educação, a gente tem escola deficiente, dentro da escola professores doutrinados pelas teorias do caos, dos ratos, das janelas quebradas, ideologias que não tem nada a ver a educação com o gosto particular de ninguém, não tem a ver, tá? Não tem a ver. Então a gente tem tudo fomentando uma coisa que gera bilhões para alguns que alimentam essa coisa. Se você for um pouquinho inteligente, usar 1% da sua inteligência, você vai entender que quem tem dinheiro no Brasil é político. Logo, quem alimenta essas coisas que a gente vê são os políticos. Então, o que está acontecendo aí, eu vou tentar só resumir, nada mais é do que uma divisão das fatias do bolo, dos bilhões que eles estão ganhando com a sua vida e com a minha vida. Agora, se nós temos uma pessoa doutrinada com uma mentalidade escrava, que tem medo de perder sua casa, que tem medo de ir para a rua,
para fazer um protesto porque acha que vai ser presa, que acredita naquele ditado, e eu estou falando agora do estado da Bahia. O estado da Bahia, esse ditado é mola propulsora de uma pessoa, da atividade de uma pessoa. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Olho viu, boca piu. Eu sempre estou falando isso com você. Então, essas pessoas, elas acreditam seriamente nisso, que elas são doutrinadas a entender que é assim que elas devem agir. Fechar os olhos para o que as maltrata e para quem as maltrata. E que se ela tem um pouco de farinha e tem um pouco de pirão feito, pronto, ela vai querer o dela primeiro e os outros que se lasquem. Isso é doutrina mental, mentalidade escrava nas pessoas. Porque se a pessoa, você vê a pessoa é tão doutrinada que ela crê nisso fielmente mais do que em Deus. E ela vai lutar por aquele pouco de farinha para que se mantenha ali, para ela não perder. Porque ela acha que vai perder. E aí quando a gente vai para a justiça, você vê as pessoas perdendo suas casas. E eu sou uma pessoa que posso falar disso com propriedade, de causa. E você vê a justiça lenta e morosa para lhe defender, porque você fala a verdade, ou porque você se expõe para falar alguma coisa. E você vê pessoas sendo censuradas, e eu também tenho propriedade de causa para falar disso, porque você fala de um corrupto. E a justiça demora para te defender, é morosa. E na justiça baiana, todo o absurdo tem precedente. O estado da Bahia, ele é uma base ideológica muito forte. Aqui foi a primeira capital e foi a primeira capital onde houve doutrina em massa. Essa doutrina em massa gerou revoluções armadas. E essas revoluções armadas eram para libertar o Brasil. Mas essas pessoas, no final das contas, historicamente foram usadas também. Porque o que houve foi, tirou a família real do poder, colocou-se pessoas que tinham dinheiro, mas não tinham acesso às coisas do Brasil, do estado da Bahia, que é muito rico na parte do bioma, como eu falo com vocês, né? Dos animais, das plantas, da fauna. Então, essas pessoas, elas queriam um minério. A Bahia é rica em minério. Elas queriam os animais, elas queriam as plantas, elas queriam a cana, o café. Então não era sobre libertar os escravos, porque depois que os escravos saíram, negros, vieram outros escravos, imigrantes italianos, imigrantes japoneses, que são pessoas maravilhosas também, ajudaram a formar um povo miscigenado, misturado, sem identidade própria, mas com um pouquinho de cada identidade, que é o povo brasileiro. E eu já falei a vocês do sufixo eiro, que significa trabalhador. Então o brasileiro não era nem para ser brasileiro, era para ser brasiliano. Era para ser o povo brasileiro, brasiliano, não o povo trabalhador. Porque o Brasil hoje continua sendo uma colônia. Então quando a gente vê essa história de tirar a lei Magnitsky, de que adianta os Estados Unidos aplicar uma lei Magnitsky em uma pessoa onde o país é doutrinado e aceita, e seus líderes se vendem e aceitam que as pessoas sofram. Eu falo isso todo dia com as pessoas. Falo isso todo dia eu falo isso com as pessoas. Nós tivemos um governo de direita, mas esse governo de direita passou por uma pandemia, deixou a economia com o cofre cheio, fez uma série de coisas boas que as pessoas não falam. Eu acho super positivo. Mas na hora que era para levantar-se com o povo, o líder fugiu. E o povo ficou preso. E de uma situação que falta muita explicação ainda, essas pessoas ainda estão presas. Porque na hora de fazer a anistia dessas pessoas, foram eleitas, vou relembrar, foram eleitas 2 pessoas aliadas do governo que são contra ou nunca se manifestaram a favor disso, porque o governo é contra ou nunca se manifesta a favor da anistia dessas pessoas ditas criminosas. E aí a gente vê um cara que é traficante de drogas sendo chamado de vítima da sociedade. E a justiça solta esse cara, mas prende outras pessoas, que em tese, tá? Tô colocando em tese, porque isso é uma situação subjetiva, são inocentes. Tem que levantar as mãos para o céu e agradecer
quando você sai do Brasil, você tem que levantar as mãos para os céus e agradecer, tá? Se consegue essa vitória de sair do Brasil, essas pessoas, elas estão envolvidas em um enredo cujo é considerado crime fora do Código Penal. A gente tem um Código Penal com uma lista de crimes que as pessoas podem ou não cometer. Um deles é o fato do 8 do 1. Eu deduzo isso olhando pelo aspecto do direito como crime, porque todo mundo que fala disso é punido de alguma forma. Então, para mim, isso se tornou um crime subjetivo, fora do Código Penal, que é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, e do que eu estudei, eu nunca achei que ia ver uma coisa dessa. E a outra coisa são as urnas eletrônicas. É crime falar de urna eletrônica. Eu não me lembro disso estar no Código Penal, de você não poder falar de uma urna eletrônica. Achar que um equipamento, qualquer que seja, vou colocar assim, um ventilador, um computador, um celular, não funcione direito, e aí você vai falar disso e é crime. E eu não estou falando de mim, eu estou falando das outras pessoas do que eu estou vendo. Então, são 2 crimes fora do Código Penal. E aí você vê tudo isso e você não vê a reforma do Código Penal. E quem reforma o Código Penal são os deputados. Quem reformam as leis são vereadores, deputados, só para enfatizar. E quem fomenta isso são os senadores. Então a gente não vê isso. A gente não vê ninguém reformar o Código Penal. Ora, meu querido, a gente tem policiais eleitos. A gente tem pessoas que estudaram direito eleitas. Eu não entendo. Por que essas pessoas não fazem o início, não criam um projeto junto com o povo? Cadê o plebiscito? Cadê o plebiscito? Né? Então a gente fica se perguntando, cadê o plebiscito? Cadê a votação popular para saber se as pessoas querem ou não mudar o Código Penal? Cadê o plebiscito? Cadê a união desses caras com o povo? Não tem. Não tem, né? Não tem. Então como é que um cara de fora, presidente de outra nação, vai poder intervir numa nação que não tem manifestação, que não tem manifestação popular, que não tem anseio das pessoas que os defendem para juntar essa população, para ir às ruas, para fazer um plebiscito, para dizer sua opinião? Não tem. Então ele vai ficar se metendo nisso? Não faz nem sentido. Não tem cabimento. Você entendeu? Não tem cabimento. Não reformar um Código Penal, que seria o início de uma mudança brusca, mas eles também seriam englobados nessa mudança. E talvez por isso eles não mudem. Qual é a explicação para não haver reforma do Código Penal? A única explicação é que o cara que vai reformar o Código Penal, né, ele pode ser também punido pelo próprio Código Penal. E aí ele vai, não vou fazer. Ora, não tem explicação, porque a gente tem a maior bancada no Brasil, né? A gente tem a maior bancada de direita, pessoas que estudaram direito, são entendidas no que eu estou falando, outras que trabalharam com a lei e que não fazem isso. Então, não tem explicação nenhuma, a não ser que eles tenham medo de serem afetados por isso também. É a única lógica. Então, os americanos, eles não são idiotas. Eles não são retardados, eles estão vendo o que está acontecendo. Todo mundo está vendo, só não vê quem não quer. E isso tudo é uma vergonha. Porque, como eu estava falando no início da nossa conversa, a gente tem um governo que está tirando muito dinheiro, eu não sei nem quanto. Eu acho que ninguém tem como imaginar, assim, porque não foi divulgado, os valores que foram saqueados do Brasil atualmente. Só essa operação que dizem que é ilícita do Banco Master foram 129 milhões de um contrato. Aí a gente dizem que foi ilícita. E a gente sempre tem que ficar no subjetivo, porque ninguém sabe, o que está acontecendo de verdade. A imprensa não fala. Político de direita não corre atrás para poder fazer plebiscito ou expor isso. Então a gente nunca sabe. Aí a gente tem 129 milhões de um contrato do Banco Master. A gente tem 300 mil de mensalidade para o filho de Lula. A gente tem o contador do filho de Lula ganhando 500 vezes na loteria. A gente tem
90 bilhões deduzidos, porque parece que é mais, roubados de aposentado do INSS. Isso é uma conta que já está em trilhões, se a gente for fazer. Eu fico me perguntando, e para onde vai esse dinheiro todo? Para onde vai esse dinheiro todo, meu amigo? O que esse dinheiro todo está alimentando? Além do bolso deles e da riqueza deles. Porque se você for ver o entorno dessas pessoas, todo mundo está muito bem de vida. Tem gente que também não mora mais no Brasil, que trabalha com um com o outro deles, já foram embora. Ou, se moram aqui, estão com a vida perfeita. Então, é uma máquina. É uma máquina. Tá? É uma engrenagem. Não é só o cara que está tirando 300 mil de pensão pro filho. O irmão do presidente da República está envolvido num escândalo de desvio de dinheiro de aposentado que custa mais de 90 bilhões. Em tese, porque pode ser mais. E as pessoas estão achando isso normal. E ainda defendem um cara desse, que tá errado, não importa quem ele é, o que elas gostam, mas tá errado. E aí você quer que o presidente Donald Trump se meta nisso, aplique lei Magnitsky, bloqueie os bens de Alexandre de Moraes, como eles ficam dizendo, bloqueie os bens de Alexandre de Moraes. E aí eu lhe pergunto, qual que é o resultado positivo que isso traz para o Brasil, além de criar mais narrativa, mais enredo e nenhuma solução de problema. Agora ficou feio, ficou muito feio para essas pessoas que ficam falando nisso 24 horas. Aplica a lei Magnitsky, faça isso. Porque é uma coisa que foi colocada e foi revogada. Faz sentido? Faz. Porque essa defesa, quem tem que estar fazendo é quem foi eleito para fazer. Quem foi eleito para fazer a defesa do povo é quem tem que estar defendendo o povo, você entendeu? É isso. É triste a gente ver que aquele golpe do 15 de novembro, lá atrás, perdura até hoje. É o golpe da elite brasileira para controlar as pessoas, para que eles tenham poder. Esse é o fato histórico que nunca mais deve sair na sua cabeça. E que professor nenhum vai lhe ensinar. Mas é sempre bom a gente falar dessas teorias de controle social e a vigência dessas teorias, porque os fatos não mentem quando revelam que elas são reais. Isso é história viva. A gente está vivendo uma etapa da história que as pessoas devem prestar muita atenção, da história moderna do Brasil. Está mudando os rumos de como as coisas deveriam ser. Acho que é isso. E aí, meu amigo, as coisas estão ficando como não deveriam ser. Decadentes. Síndrome do vira-lata. A gente ainda tem isso como parâmetro da contracultura. E para eles é normal falar esse termo. A síndrome do vira-lata, aquele cara que acredita que não tem força de um cachorro de raça e que não tem pedigree como um cachorro de raça e por isso se comporta como um vira-lata. Isso é contracultura. Isso é um mecanismo também de controle. As pessoas entenderem que são como cães sem valor. E as pessoas naturalizam isso, acham isso normal, porque elas não têm condição de entender. Elas não são educadas para entender a gravidade disso tudo. O problema todo é a base da coisa, a educação que elas não têm, nem em casa, nem fora de casa. Nem em casa, nem fora de casa. As pessoas brasileiras, trabalhadoras, lembrem sempre do sufixo eiro. Faxineiro, jardineiro, cabeleireiro, sufixo de trabalho, brasileiro. Essas pessoas, elas não entendem que podem ser melhor, que o Brasil deveria ser um país de primeiro mundo. Ninguém devia morar numa favela no Brasil. Ninguém. Ninguém deveria ter uma educação deficiente. Ninguém.
Então, eu continuo achando que mundo afora, e eu estou muito orgulhosa, tenho muita alegria de ver as pessoas se levantando, guerreiras, lutando pelo que elas acreditam, mundo afora. Eu não estou falando de revolução armada para defender nada ilícito, não, porque elas não estão fazendo isso. Elas estão lutando pela dignidade delas, pela retirada de pessoas corruptas do poder, como a gente viu na Indonésia e estamos vendo em outros países. Eu tenho muito orgulho dessas pessoas e acho que elas são incríveis por se unirem para que não sejam roubadas e que nem a vida delas sejam roubadas e que elas não sejam feitas de escravos sociais como os brasileiros, do que a gente tem que entender e que não entende, entendeu? É isso. Não briguem por políticos, não briguem, não saiam defendendo como se fossem paradigmas da moral e dos bons costumes e estandartes de ouro da perfeição, porque eles estão com a vida ótima. A elite brasileira financeira é formada por políticos. Eles são donos de muitas coisas no Brasil e têm um patrimônio ótimo. Você que está brigando por ele é quem vai perder. Eles não vão perder nada. É isso. Os Estados Unidos, eles não podem controlar, ajudar, apoiar. Por que é que a Venezuela está tendo o apoio dos Estados Unidos? Porque a direita da Venezuela, falando em direita e esquerda, tá? Desses dois aspectos. A direita da Venezuela pediu ajuda para os Estados Unidos e o povo aceitou. No mundo todo, estamos vendo levantes de pessoas contra a corrupção. No mundo todo, estamos vendo pessoas se unindo contra a corrupção. E aqui tem isso? Não. Por que não tem? Porque há mais de 100 anos existe uma doutrina mental para controlar as pessoas. E dos anos 70, principalmente, tá? Falando da nova revolução, como Disseu colocou, né? Que se o PT perder, vai haver uma revolução. Em tese, a revolução que eles entendem é armada, por isso armam vagabundos, tá? Não é à toa que vagabundo tem arma. Então, essa nova revolução, ela começou nos anos 70. Foram criados grupos paramilitares dentro do Brasil, eu estou falando do Brasil. E essa criação deu origem a o que a gente vê hoje, essas organizações criminosas. Dentro de cadeias foram fundadas essas coisas. E essas coisas foram fundadas por pessoas de política, pessoas ligadas à política, que hoje, inclusive, estão na política, ou já passaram por ela. Tá? Então, o Brasil, ele desde os anos 70 vem se fomentando, se enriquecendo, se enchendo, se encharcando para ser um narco-estado. Minha querida e meu querido, é o seguinte: isso que aconteceu escancara, tá? Joga na cara de todo mundo o que a gente fala das teorias de controle social. A questão da mentalidade escrava que o brasileiro já possui. A gente teve há pouco tempo atrás, o 15 de novembro, que foi o maior golpe da história brasileira, quando a República falsamente se tornou República e golpistas dominaram o Império Brasileiro, tirando a família imperial para poder se apoderar da riqueza do Brasil. O que a gente vê hoje é uma continuação desse golpe. O Brasil é um país riquíssimo, continua sendo, não mudou. A gente tem um PIB enorme, uma economia também enorme, cheia de rombo, cheia de ladrões tirando dinheiro, 90 bilhões para cá, 300 mil de pensão para os filhos, e é isso que faz o Brasil ter pobreza, não é outra coisa. Os Estados Unidos, falando historicamente, e dentro dos aspectos do direito, eles não podem controlar uma nação que não queira o apoio deles. A questão é que os Estados Unidos não pode ajudar o Brasil se a nação brasileira não quiser. E quem compõe a nação brasileira? O povo, os seus governantes. Só que o povo brasileiro tem mentalidade escrava. A gente fala disso aqui todos os dias. A favela é a nova senzala. A favela é a nova senzala. Por quê? Porque dali se extrai mão de obra barata, se extrai pessoas que vão obedecer e colocar no poder quem vai extrair o dinheiro deles. Então a favela é a nova senzala, só mudou o nome.
para que a aparência fique melhor. Isso é teoria de controle social. O que é que eu falo a vocês? Teoria dos ratos, teoria do caos, teoria das janelas quebradas, só para fixar na mente que são 3 teorias de controle social. É a amostra do que o nosso país é e como ele está vendido. Quando eu digo vendido, não é porque os Estados Unidos pagou por nada no Brasil, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os políticos são vendidos. Você ainda acha que existe direita no Brasil? Se você conseguiu sair do Brasil, dê graças a Deus todos os dias. Porque isso é uma bênção na sua vida. Mas Deus te abençoe por tudo, viu? Fica com Deus aí, um abraço pra você. Deus te dê inteligência, te dê sabedoria, te dê conhecimento de causa, te dê vontade de estudar, de ler, de não se reduzir a uma escola doutrinada que desfaz de coisas, que desfaz de um autor para criar algo que não existe. Então Deus te livre de tudo isso, tá? Sempre, sempre, sempre. Deus te livre para que você continue inteligente e que você continue tendo evolução na sua vida, que ninguém traga atraso na sua vida, nenhum. É isso que eu peço a Deus por você. Que Deus te livre e te guarde de todo o atraso mental e que você nunca seja vítima da teoria social e que se você for vítima, você saia disso. Consiga sair, consiga entender, consiga querer ter vontade de lutar para não ser um escravo social e nem vítima de teoria nenhuma. É meu desejo sincero, meu pedido a Deus, a Ariel, aos anjos da guarda, aos guardiões, ao arcanjo Miguel, que nos guarda e nos ama e atende nossos pedidos todos os dias. Então vamos orar para Ele, para que a gente tenha essa vitória. Um abraço para você, Deus te abençoe e proteja, fica com Deus, tá? A gente se fala.